Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se na epístola de Paulo, na verdade um versículo apenas para nossa breve conversa. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, quero ler com vocês apenas o verso 5, diz assim: Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Glória a Deus, irmãos. O Senhor, Ele é a própria sabedoria. Eu quero repetir isso. O Senhor é a própria sabedoria. E eu quero contextualizar um pouco. Paulo vem aqui, antes de entrar no capítulo 7, que é o capítulo do divórcio, do casamento e do celibato, ele vem falando sobre o pecado sexual e a ação judicial entre os irmãos. A igreja de Coríntios, ela padecia bastante por essa questão. Ela padecia bastante pela questão do pecado sexual e da disputa entre irmãos. Nós percebemos um egoísmo ali, bem na questão da ministração dos dons, a qual eles queriam escolher o dom de línguas, que é um dom que edifica a si mesmo. Isso mostra o que eu estou falando. E a igreja de Coríntios era uma igreja bastante diversificada na sua questão cultural e também na questão de etnia. Por quê? Era uma cidade portuária que recebia muitos viajantes. Eles falam, inclusive os que vinham de fora, eles brincavam de maneira pejorativa um com o outro, chamando Korintianosomai, do grego, Korintianosomai, que quer dizer como um Coríntios, por causa da questão e do mercado sexual, da prostituição, que era bastante evidente naquela cidade, porque se oferecia e se ganhava bastante dinheiro. E isso a igreja de Coríntios, no começo, Paulo teve que enfrentar, e ele vem trazendo conselhos de sabedoria, justamente para resolver os conflitos que aconteciam entre os irmãos. Muitas vezes esses conflitos iam parar em ação judicial, na frente do descrente, e ele dá justamente essa palavra. Ele vem falando sobre desentendimentos corriqueiros que aconteciam entre eles, e eles levavam a um juiz que era descrente, ou seja, ao juízo secular, em vez de resolver. Logicamente, irmãos, quando há uma disputa entre cristãos, eles não devem resolver no meio secular. O Senhor e a palavra dele já nos dá todo o aparato. Mas a grande questão aqui, e o ponto fundamental que eu quero chegar, logicamente não pesar na mente de ninguém que já fez isso, eu mesmo já fui acusado, eu particularmente pensei em levar, e o Espírito Santo fez assim para mim, e eu não levei. Eu tive a oportunidade de processar alguns irmãos da igreja que me prejudicaram até de maneira financeira, e eu enfrento isso. Entreguei na mão do Senhor e preferi optar por isso, sabedoria. E Tiago 1,5 fala: peça ao Senhor não duvidando sabedoria, e Ele concede. Mas Ele concede quem não duvida. A sabedoria vinda do céu, ela é advinda justamente e também executada por meio de vivências e experiências que constatamos no nosso dia. Primeiro, precisamos entender, irmãos, Provérbios 9:10 diz que o princípio do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Fui falando errado, me perdoe, irmãos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não só em Provérbios 9:10, mas 2 vezes em Salmos e mais 2 vezes em Provérbios, ou seja, umas 5 vezes se repete dizendo isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, e a sabedoria, ela começa justamente na questão, e eu quero trabalhar com vocês alguns pontos, é a questão de entender os tempos. Para nós entendermos as pessoas e os nossos relacionamentos, precisamos estar ligado bastante como o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com tempo. O Senhor trabalha com o tempo sobre todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado sobre todo o propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. No versículo 11 ele fala assim, que o Senhor faz maravilhosas e perfeitas todas as coisas ao seu tempo, e que ele colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E a intenção do Senhor com a sabedoria dele
O que é, irmãos? Primeiro, nos livrar do perigo, logicamente, estabelecer relacionamentos seguros e também aprender a identificar esses tempos. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmos 90:12, que fala bastante disso. Fala assim, ó. E olha, já começa daqui, irmão. Essa é a primeira oração que você deve fazer. Ensina-nos, Senhor, contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Eu falei sobre a questão da maturidade. A maturidade ela é adquirida, meus irmãos, com o tempo. E é necessário perseverança para adquirir maturidade. Entender que nós vamos enfrentar todas as estações da vida. Os invernos, que fala de estresse, e às vezes picos de tensão altíssimos, mas que nos amadurecem e que promove a nossa essência. O outono, que fala de mudanças de tempo rápidas e que mostra justamente que nós estamos chegando no inverno. O verão, que vem justamente para nos fortalecer, mas que nos expõe ao calor da provação, mas que daremos frutos e ficaremos verdinhos. E logo depois a primavera, que vem falando do florescimento da alma. O Senhor, quando fez o tempo, quando fez o mundo, ele já definiu 4 estações, justamente para nos mostrar, meu irmão, que tudo passa. Eu quero repetir isso. Tudo passa, irmão. O momento que você está vivendo agora, minha irmã, passa, vai passar. Muitas vezes, quando estamos passando por invernos rigorosos ou por períodos muito difíceis da vida, entendemos que precisamos e queremos sair de lá logo. Mas aquilo ali faz parte de um processo de amadurecimento do Senhor. Eu falei sobre os agrônomos, sobre os agricultores falando. Eu ouvi uma reportagem deles falando que quanto mais o inverno é rigoroso, melhor o fruto é. Mais substâncias boas vai ter, e que quando se interrompe o processo por meio do agrotóxico, o que acontece? Se vê um fruto bonito por fora, mas que não tem aquilo que o ser humano precisa por dentro, que são as questões da vitamina. Por quê? Porque se interrompe o processo. Então por isso o salmista, ele fala: ensina-nos a contar os dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Esse é o propósito de nós entendermos os tempos, e justamente nós vamos entender os tempos, meus irmãos, com o próprio Deus. Por meio da oração, por meio do Senhor, não fugindo dos processos que Ele nos expõe. Quando eu penso numa pessoa, meus irmãos, que entendeu os tempos e entendeu justamente o temor do Senhor, eu penso logo em José. Irmãos. Por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Por um simples motivo. Ele recebeu uma promessa do Senhor e talvez simplesmente por ser o filho mais queridinho do papai, podemos dizer assim, foi uma pessoa que recebeu bastante coice dos irmãos, bastante pancada da vida. Os irmãos os venderam como escravo por inveja, sabe? Atiraram ele num poço antes, sem saber por tudo que ele passaria. E ele passou tranquilamente. Por quê? Porque ele sabia. E durante um período da provação dele, ele passou durante esse tempo todo, a palavra fala que solteiro, que ele foi se casar no final. Mas ele era claramente um homem que tinha temor do Senhor, que sabia fugir do mal. Olha só o que fala em Gênesis capítulo 39, quando ele está na casa de Potifar e quando ele tem uma eminente crescência, um eminente crescimento assim, dado pelo Senhor, e talvez até colocado à prova, nós percebemos que ele não mudou o coração dele, que a essência continuava a mesma, a essência de um homem justo e temente a Deus, reto, que se desviava do mal, assim como Jó. A mulher de Potifar começou a assediar ele dá a negativa e a mulher começou a insistir, e no final ele fala assim, Gênesis 39, versículo 12, ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou, fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Logicamente, Satanás ele tem um poder de, às vezes, mascarar uma verdade que não foi aquilo que aconteceu. Tanto que ela chegou para o marido dela depois e falou que tinha sido abusada, estuprada, o que não é verdade. Ela estava, vamos dizer, por si só assediando sexualmente, até abusando sexualmente, verbalmente de José, fazendo um abuso psicológico.
Irmãos, nós não acreditamos que mulheres fazem isso, irmãos, mas eu já vi isso acontecer. Já vi, sabe, assédio moral por causa de mulher, já vi assédios sexuais e que foram até parar em, como Paulo estava lá falando, em questão de disputa judicial. Mulheres, a gente vê, sabe, que pela sua dependência emocional, fazem e forçam os seus parceiros a fazer tudo o que elas querem. Quando eles não fazem, ela grita e começa a se bater e se unhar e vai na delegacia da mulher denunciar. Nós vemos vários vídeos deles na internet, vários. E isso é mais ou menos o que aconteceu. É mais ou menos o que aconteceu. Se Eva tivesse fugido quando quando a serpente que veio dar o maior fake news de todos os tempos, que era falar que podia se comer daquele fruto que abriria o conhecimento, hoje nós não estaríamos nessa situação. Mas brincadeiras à parte, nós não estamos aqui. Mas a verdade é que as pessoas se movimentam muito por aparência e por aquilo, tanto que ele foi condenado. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor, e pela fidelidade dele, houve um período de exaltação, quando ele foi colocado como segundo no Egito, irmãos, e colocou ele de frente para os irmãos dele. E quando ele é colocado de frente para os irmãos dele, nós percebemos, irmão, que ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Que ele estava no controle de tudo. Olha, eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 49, irmão. No Gênesis capítulo 49, fala justamente disso. Quando eles vieram diante de José e se colocaram não é Gênesis 45, meus irmãos. Gênesis 45, versículo 7. Quando houve uma grande fome no mundo, a palavra fala que houve uma grande fome no mundo, e os irmãos de José vieram no Egito procurar. E José, com toda a sabedoria adquirida, com todo o conhecimento de Deus, passando em prisões, em poço, em um deserto pessoal, ele aconselhou Faraó, e por isso ele chegou ao poder, falando que viria grande fome, a qual Deus tinha dado um sonho para o Faraó. E ele aconselha Faraó a poupar metade da produção, 1/5 da produção, para suportar os tempos de fome. Faraó, ouvindo aquilo, coloca José e exalta ele. Cria um cargo que não existia antes. E o nosso Deus, ele é poderoso para fazer isso. Mas a exaltação não seria completa, porque precisaria da reconciliação e ver o pai dele. Depois de tudo que ele tinha passado, ele amava o pai dele, amava o seu irmão Benjamim. E olha só, quando há o encontro, quando há a reconciliação, e é disso que é a sabedoria, porque a sabedoria nos incita, meus irmãos, a reconciliar, a procurar o tribunal de Deus, ou seja, a perdoar. Olha o que acontece. No versículo 7, fala assim, versículo 5, fala assim, na verdade, vou ler o versículo 7, fala assim, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês, e algumas versões traz conservar a vida, e de suas famílias, e para salvar a vida de muitos, portanto foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês, e foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Ele deu toda a glória a Deus, irmãos. Não se colocou hora nenhuma numa posição de exaltação. A intenção dele, na verdade, meus irmãos, sabia que todas as coisas estavam cooperando para o bem dele. Esse versículo, ele me trouxe bastante aflição e até raiva. Às vezes eu até briguei com Deus, porque a gente passa por algumas coisas ruins, irmãos, inclusive nessa questão assim, com os irmãos, com pessoas que nós amamos, onde há uma disputa de egos, uma disputa de quem está certo, quem está errado, e esquecemos do que realmente é importante, irmão. O que é realmente importante, irmão? O importante é demonstrar perdão, é demonstrar a figura de Jesus. E por isso Paulo fala, digo a vocês para envergonhá-los. Para envergonhá-los, por quê? Porque muitas vezes nós tomamos uma atitude egoísta, sem glorificar o nome de Deus, às vezes até levando pessoas a um processo
público, sabe, sendo que é muito melhor às vezes o deixa para lá. Irmãos, eu aprendi na minha vida que é muito melhor paz do que ter razão. E muitas pessoas perecem por isso, porque não conseguem abandonar a sua razão. A sabedoria de Deus, ela implica que quando nós aprendemos a contar o tempo, que o Criador de todas as coisas não se deixa zombar e que no momento certo cada um perecerá. Então eu quero dar aqui 2 conselhos que eu mesmo aprendi primeiro, fazer igual o José, aprendi com a Bíblia. Olha, quando um lugar é tóxico e oferece algo que não condiz com aquilo que é a promessa de Deus para sua vida, saia daquele lugar. E se necessário for, fuja. Fuja desesperadamente, fuja do pecado, use o temor do Senhor para a sabedoria. Segundo, entender o tempo de todas as coisas, que quando nós não podemos provar uma verdade, ficamos em silêncio e esperamos. Essa parte é mais difícil, mas espere em Deus, porque o esperar em Deus traz resultados, quer dizer que nós colocamos a confiança nele, sabemos que tudo mesmo tem uma resposta diante do Senhor. Quando não puder provar a verdade, fique em silêncio e deixe que o Senhor trabalhe naqueles corações. Olha, muitas vezes, o próprio Senhor Jesus fala isso, Mateus capítulo 5, no versículo 38 ele fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, que não se oponham ao perverso. Em outras versões fala, fujam do perverso. Fugir, meu irmão, do mal, fugir do mal, fugir das coisas. Muitas coisas ruins aconteceriam conosco se nós tivéssemos a sabedoria, principalmente de falar uma simples frase. Eu vou perguntar para Deus primeiro, eu vou orar primeiro, saber se eu posso. E essa era a questão, porque Paulo estava enfrentando naquele momento uma questão jurídica, de ação judiciais entre os irmãos, a quais eles teriam um prejuízo grande, talvez, numa situação que se arrependeriam depois, porque estavam agindo pelas emoções, pelo calor do momento. Quando, talvez até feridas antigas que estavam sendo manifestadas por meio daquelas atitudes, vamos colocar assim, quando nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, ou seja, para se aparecer com Ele, irmãos. E eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que querem melhorar de vida, que querem entender a sabedoria de Deus. E eu quero terminar aqui com a 2ª carta de Coríntios, a qual Paulo retrata alguns versículos, e ele fala, como eu quero terminar, ele fala justamente algumas coisas que nós devemos aprender sobre a sabedoria. Ele fala, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, irmãos, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. É justamente de entender o tempo, de saber que podemos fugir e esperar pelo Senhor, que no momento certo Ele manifesta a glória dele, e que quando nós nos colocamos diante dele, a tendência é de nos humilharmos. Ou seja, quando nós ficamos calados, meus irmãos, nós estamos se humilhando diante do Senhor, e no momento certo seremos exaltados. Ele fala no versículo 16, de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que ele está falando é que nós procuramos a olhar para as pessoas com um olhar divino, com um olhar de misericórdia primeiro. O Senhor é longânimo, meus irmãos. Ele espera para ter bondade das pessoas, ele espera. Sabe, em sua sabedoria, ele sabe que as pessoas podem se arrepender no último momento. Ele sabe também quem vai se arrepender. O Senhor é a própria sabedoria. O Senhor ensinou Moisés a construir a arca. O Senhor mostrou a Moisés como sair do Egito e fugir do Egito e deu todo o livramento. O Senhor mostrou a Josué como conquistar a terra prometida, e ele vem fazendo isso até hoje, porque ele não mudou, ele é o mesmo. E eu quero falar para vocês, na verdade, do versículo 20. Não, eu vou ler no versículo 19, que é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para reconciliação e para andar juntos. Fala assim, ó, ou seja, que Deus em Cristo estava conciliando. No versículo 18 fala assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, mas levando em conta os pecados dos homens, mas confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem com Deus. E quando nós olhamos para a cruz, um homem exposto e nu, expôs a sua fragilidade humana, expôs a sua vergonha. Tem muitas pessoas que têm medo da exposição por causa do pecado que carregam, mas nós devemos olhar com Cristo, irmão. Se expôs para quê? Para mostrar o amor fiel de Deus. Essa é a sabedoria, sabe, do mundo. Essa é a sabedoria de Deus. Um amor louco que, sabe, deseja ardentemente, queima no coração dele para ter uma reconciliação com aquilo que é a sua criatura. Embora não sejamos nada, ele nos amou loucamente a ponto de descer do céu, se fazer homem, se humilhar diante de todos, para que nós tenhamos acesso a ele novamente, tanto por meio da oração como ao céu. E isso é uma mensagem que todos nós devemos carregar, meus irmãos, de humildade, esperança e amor, sabendo que a fé produz isso tudo por meio de simples gestos, como, por exemplo, não denunciar um irmão, ou, quando isso acontecer, pedir perdão e chegar humildemente, falar: eu errei com você, eu pequei contra você e contra Deus. Será que nós podemos conversar novamente? Irmãos, gestos simples conectam experiências e histórias maravilhosas. É necessário compreender e abandonar algumas coisas, deixando para trás. Gostaria de deixar essa mensagem de sabedoria ao teu coração, meu irmão. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês.